Afonso, e quando... Deixa só a minha imagem na hora da gravação. Eu deixo já agora. Que bom. Pronto. Muito bem, pessoal. Então, é um prazer estar com vocês novamente. E esses PowerPoint que eu tenho, eu fui fazendo durante meu trabalho nos últimos anos. E como eu lancei 5 livros, o 4º livro tem esse título, Sobre os Judeus, e Jesus também era judeu. Porque eu sou judeu e estudei muito esse tema e continuo estudando, é claro. Então, como é um tema assim que é muito controverso, muita gente tem muitas falsas ideias sobre esse tema, eu resolvi escrever um livro assim, com uma espécie de manual assim para esclarecer sobre esse tema do judaísmo. E, é claro, a minha experiência não é só teórica, eu já vivi em Israel várias vezes. E essa é uma foto que vocês estão vendo em Jerusalém, porque Jerusalém é a cidade onde existe o Monte Moriá, que é um monte onde houve o sacrifício de Isaac. É um episódio importante da Bíblia, onde foi fundada a cidade de Jerusalém. E no mesmo lugar, na mesma pedra, Maomé subiu aos céus. Então, uma das vezes que eu estive lá, eu simulei essa brincadeira aí, e gostei. E esse livro que eu vou compartilhar com vocês rapidamente, tem esse título, Sobre os Judeus. E o subtítulo, Jesus também era judeu. Mas eu vou falar mais sobre os judeus. E Jesus também era judeu, vou deixar para uma outra palestra, porque eu sei que interessa também bastante todo mundo saber quem foi, na realidade, Jesus de Nazaré. Não Jesus Cristo, mas Jesus de Nazaré. Então, vamos começar. Na história do judaísmo, estes foram os 7 maiores profetas. O primeiro foi Abraão, que disse, só existe um Deus, apontando para os céus. O segundo foi Moisés, que disse, Deus é a ética, é o bem, apontando para a sua cabeça. O terceiro foi Jesus, que disse, Deus é amor, apontando para o seu coração. O quarto dos maiores profetas dos judaísmos foi Spinoza, que disse, Deus é a natureza, apontando para toda a terra. O quinto foi Marx, que disse, tudo é capital, tudo é dinheiro, apontando para o Deus. O sexto foi Freud, que disse, tudo é sexo, apontando para a pelvis. E o sétimo foi Einstein, que disse, tudo isso é relativo, apontando para todos os seres. Então, eu vou obedecer essa sequência de profetas, de modelos inspiradores, para compartilhar com vocês um pouco desses desafios que eles tiveram que enfrentar e que não foram poucos, porque a história do judaísmo, a história da Bíblia, é uma história de superar obstáculos. Porque a vida é isso, a vida é tu ser capaz de enfrentar os desafios. Cada ciclo da vida tem seus próprios desafios. E esse relato dos desafios que o povo judeu teve que enfrentar desde a antiguidade foi escrito e está presente na Bíblia, que é o livro mais lido no mundo inteiro. Além disso, sobre a vida de Jesus, hoje em dia não existe só o Novo Testamento. Existe o relato Filo de Alexandria, existe o relato de Flávio Joséfos, existe a descrição daquela época que foi traduzida dos manuscritos do Mar Morto. Enfim, hoje em dia, a gente tem muito conhecimento e cada vez mais a gente pode se atualizar. Então, vamos começar. Só dando uma ideia da quantidade de judeus que existe no mundo.
O povo judeu é um povo muito pequeno, sempre foi. Por quê? Porque não é um povo proselitista. Isto é, se tu quiseres te converter ao judaísmo, é difícil. A pessoa tem que insistir 3 vezes e depois tem que fazer um curso extenso, porque o judaísmo ele não é prosélito, ao contrário do cristianismo e do islamismo. Então, no mundo inteiro só existe 14 milhões e no Brasil 97 mil, sendo que no Rio Grande do Sul, onde eu moro, 12 mil. É um povo pequeno. E Israel também é um país muito pequeno. Se vocês olharem no mapa à esquerda, vocês vão ver Israel entre os países árabes. Então, vocês vão ver aqui no meu cursor a pequenez do Estado de Israel, localizado junto ao mar Mediterrâneo. Ao contrário, ao norte vocês têm a Turquia, vocês têm ao oeste a Síria, o Iraque, a Jordânia, a Arábia Saudita, Egito, grandes países. Né? Só de países árabes existem mais de 22 países árabes. E no mapa da direita, vocês não vão ver só o mundo árabe, vocês vão ver o mundo muçulmano, porque o Islã é a maior religião do mundo. E o mundo muçulmano, então, inclui, além do Oriente Médio, que está aqui, inclui todos esses países da Ásia, que têm maioria muçulmana, que são 55 países. Então, vocês vejam que Israel também enfrenta grandes desafios, não só na antiguidade, como hoje em dia, porque na maior parte das vezes ele estava cercado de inimigos. Então, para entender a situação de Israel na antiguidade e na modernidade, a gente tem que ter uma ideia da geopolítica. Israel está localizado entre a Europa, a Ásia e a África. E qualquer país, qualquer potência que quisesse dominar outro país, outro continente, aliás, teria que passar necessariamente por Israel. Então, Israel foi invadido, reconstruído e construído inúmeras vezes. Tem cidades em Israel que se chama de Tel, que são cidades destruídas. Tem mais de 40 camadas de diferentes civilizações. Aí vocês podem entender um pouco mais a situação do que é enfrentar dificuldades e superar obstáculos. E continuar vivo, porque o povo judeu, isso todo mundo sabe, é um povo muito antigo e que conseguiu sobreviver, ao contrário de outros povos que não se mantiveram. Essa história... Não, vamos começar antes aqui. Por que eu botei esses mapas além disso? Porque a história do povo judeu começa com Abraão, aqui no Iraque. E Abraão, como vocês sabem, é o pai do monoteísmo. Isto é, vejam só, há 2000 anos antes de Cristo, um ser humano, apesar de ser filho de um construtor de ídolos, teve um insight magistral. Ele percebeu que o mundo todo, o universo, o cosmos, era uma totalidade e que nós, os seres humanos, fazemos parte dessa totalidade. E que, portanto, não podemos render culto nem a uma das dimensões, nenhuma das partes dessa totalidade, como a água, como o dinheiro, como ídolos, e sim a gente deve fazer a conexão com a totalidade em si, da qual nós somos parte. Então, esse insight que ele teve, depois ele recebeu a seguinte mensagem de Deus, o seguinte chamado:
sai da casa da tua parentela, aqui no Iraque, no sul do Iraque, né? Na cidade de Ur, e vai para a terra que eu te escolhi, que é a terra de Canaã, a terra do leite e do mel. Então, inicialmente, eles fizeram esse trajeto aqui, eles foram até a Síria, fazendo esse arco aqui, ó. E depois foram para Israel. Quando chegaram a Israel, Abraão e sua família, cumprindo o mandato divino, tinha fome em Israel, então eles foram para o Egito. E depois voltaram para Israel, moraram na cidade de Beersheba, no sul de Israel, deserto. Então, vocês vejam que jornada maravilhosa que fez Abraão, né? Que teve que deixar a casa da sua parentela, pegar a sua família pequena e fazer todo esse percurso e se estabelecer em outro país. E Abraão, além de monoteísta e de fazer essa jornada, ele era uma pessoa muito boa. Então, ele recebia todos muito bem, ele tinha aquela ética dos beduínos de receber todos bem, e se tornou uma pessoa conhecida e serviu de referência para o início do monoteísmo, né? Porque o que é o monoteísmo? O monoteísmo é o seguinte: o monoteísmo é negação da idolatria. Vocês vejam que essa ideia de negação da idolatria vale até hoje. Haja visto os ídolos que os nossos contemporâneos estão cultivando até hoje, né? Que são ídolos materiais, ou o culto da personalidade, né? Eu gosto de dizer, olha só que idolatria, né? Culto da personalidade. Então, essa mensagem ela serve para nós até hoje. Então, esse é o primeiro patriarca, primeiro profeta, aliás. Esses profetas primeiros, como Abraão, Isaac e Jacó, pai, filho e neto, são chamados de patriarcas. São chamados de patriarcas. Por sua vez, então, o Jacó teve 12 filhos, e o José, que era muito inteligente, interpretava sonhos, provocava inveja nos demais irmãos, foi vendido, lembram? Foi vendido para o Egito, passou uma caravana, levou o José para o Egito. E lá ele teve que se virar. O povo judeu, então, depois de Abraão, passou uma grande temporada no Egito, 400 anos. E se tornou escravo, porque passou a época que o faraó conhecia José, e os demais faraós disseram, não, esse povo, ele está progredindo muito, a gente não pode deixar ele progredir muito. Então surgiu Moisés. Moisés, todo mundo conhece a história, né? Era um príncipe egípcio, porque Moisés é que nem Ramsés, né? Eram irmãos. Moisés foi criado no palácio. Teve aquele episódio que todo mundo conhece, que ele foi colocado no rio, porque os primogênitos teriam que morrer, e ele desceu e foi pego pela filha do faraó, que o criou. Depois, Moisés, depois de criado no palácio, ele saindo para a rua, ele viu a opressão que existia contra o seu povo, porque ele sabia que ele era de origem hebraica. E ele enfrentou esse desafio e se tornou libertador dos escravos, não só do seu povo, mas de todos os escravos naquela época. Então, o segundo profeta, da qual nós estamos falando, também enfrentou grandes desafios. Lembram dos diálogos do Moisés com o faraó, que o faraó não dava crédito nenhum para Moisés. Moisés teve que insistir com as pragas, até que
deixasse seu povo sair. E depois que deixou o povo sair, ainda o perseguiu no deserto e teve que se abrir o Mar Vermelho, localizado aqui, ó, porque aqui é a Península do Sinai, ó, tá? Aqui é a Península do Sinai. E aqui tiveram que passar para subir para Canaã. Só que logo depois de passar pelo Mar Vermelho, outros povos atacaram. E aquela geração que saiu da escravidão não estava preparada. Então, em vez de seguir o caminho reto para Israel, para Canaã, que duraria 3, 4 meses, que não é longe, eu fiz já esse caminho, eles fizeram o caminho mais longo lá por baixo da Península do Sinai e voltaram, passando 40 anos para criar uma nova geração com espírito de liberdade. Então, o segundo grande profeta, e é o maior herói da Bíblia judaica, é Moisés, que é o grande legislador. Por quê? Porque nessa caminhada, nessa jornada pelo deserto do Sinai, é que Moisés ele tinha uma conexão com Deus e ele recebia mensagens. Ele recebia chamados de Deus, Deus falava com ele. E ele estava sempre preparado para escutar, porque ele não sabia quando ia ser chamado por Deus. E ele, então, recebeu no deserto do Sinai, no Monte Sinai, as tábuas da lei, que são 10 princípios, 10 mandamentos, que servem até hoje para a humanidade e que serviu de base, de fundamento ético para a existência do povo judeu. Depois que recebeu isso, teriam que adentrar a Israel, que estava habitada por outros povos, os filisteus, os cananeus, enfim. Mas essa conexão que o povo de Israel fez com Deus, que está na Bíblia, os fortalecia para enfrentar os maiores desafios, porque eles sabiam que Deus estava com eles. E o princípio básico de Deus estar contigo é que tu siga os mandamentos de Deus, que são os mandamentos da ética e da bioética. E isso foi suficiente para adentrar Canaã e começar um longo estadia, porque Moisés já é 1.200, Abraão é 1.800 a.C., Moisés já é 1.200 a.C. Aí, quando eles chegam em Israel, eles distribuem a terra para cada tribo, que eram 12 tribos, fruto dos filhos de Jacó, né? E aí permaneceram nessa terra durante mais de 1000 anos. Imagina o que é 1000 anos convivendo numa terra, criando uma sociedade, criando uma cultura, mesmo sendo invadida, mesmo sob perigo, mas isso já é uma base, deu uma base muito grande de cultura e de força espiritual para o povo judeu. Só que dessas 12 tribos, depois... outra coisa. As figuras de Davi, do rei Salomão, surgem nessa época aqui, no reinado de Judá. Tá? Surgem nessa época. Então, isso lá por volta de 900 a.C. Então, os livros da Bíblia, como os Salmos, que é um livro maravilhoso de poesia, né? Escrita por Davi, e os provérbios de Salomão, tudo isso foi se juntando, formando e constituindo uma constituição que estava escrito e que foi juntado na Bíblia. Então, a Bíblia é um livro que conta
a história da superação dos obstáculos que o povo teve que superar para se manter vivo. Vamos continuar a nossa história. Dessas 12 tribos, ficaram só 2, sobreviveram 2, Judá e Israel. A tribo de Judá, então, é a tribo de Jerusalém, né? Daí que vem a palavra judeu. Daí vem a palavra judeu. Do quarto filho de Jacó, Judá. E Judá quer dizer aquele que agradece. O nosso Biloban falou da importância do agradecimento, né? Uma forma de reconhecer a ajuda das pessoas que te trazem benefício. E o povo judeu é o povo que sabe agradecer, que sabe ver o lado positivo das coisas. E sobreviveu por causa disso. Então, continuando, foram muitos os episódios de destruição de Israel, porque, como eu disse no início, foram muitos impérios que passaram. No ano 722 a.C., já passou, então, o Império Assírio, dessa região daqui de cima da Síria, que hoje em dia corresponde parte à Turquia, parte ao Irã, parte ao Iraque, parte à Síria. Tá? Foi invadido pelo exército assírio, destruíram o primeiro templo, o templo de Salomão. Depois vieram outros impérios, grandes impérios invasores. O Império Babilônico, o Persa, o Império Grego, e todos eles não encontravam quase resistência a Israel, porque eles passavam por Israel para dominar os outros continentes. Dominar os outros continentes. Mas, mesmo assim, Israel, a tribo de Judá sobreviveu. Então, nós estamos indo pela cronologia, tá, pessoal? Passando por Abraão, passando por Moisés. Agora vamos chegar, então, na época de Jesus, né? Porque a gente viu, são 1000 anos que o povo judeu viveu plenamente em Israel, apesar dos desafios. Então, na época, a Palestina, na época de Jesus, ela tinha essa região mais acima, chamada Galileia, porque Jesus nasceu em Nazaré, né? Na região da Galileia. E Jesus pregou na Galileia, junto ao mar da Galileia. Eu que estive lá várias vezes, pude me beneficiar dessa energia maravilhosa que existe na Galileia e no mar da Galileia. Na região de Capernaum, que era a sinagoga que Jesus pregava, né? Jesus era um pregador, era um curador natural e itinerante. Ele não cobrava para curar as pessoas, e naquela época não tinha médico. E tudo que ele ganhava, ele compartilhava com seus apóstolos, né? Então, ele era um exemplo, e ele foi um caso de sucesso na Galileia. Só que o que aconteceu quando se aproximaram, quando ele tinha 33 anos, quando se aproximou as festas, ele resolveu ir para Jerusalém, prestar homenagem no templo. Aí ele desceu da Galileia até Jerusalém. Que vou ter que botar meus óculos, não estou enxergando nada. Está aqui Jerusalém. Ele chegou no templo, como vocês sabem melhor do que eu, ele viu aquele comércio, aquela balbúrdia, né? E aí ele se indignou. Foi ali que foi decretado a sua liquidação, né? Nessa revolta, porque apavorou as classes dominantes e o Império Romano. Mas essa história de Jesus de Nazaré vou contar para vocês uma outra ocasião. Continuando, então, o Império Romano se estendeu por toda essa região da Espanha, da França,
da Itália, da Grécia, da Turquia, da Síria, o maior império do mundo, do Egito, porque aqui em volta, aqui no meio está o mar Mediterrâneo, né? O Império Romano, então, ele era um império muito grande e ele dominou essa região por longos tempos. Até hoje, é possível encontrar todas esses vestígios. E o que aconteceu? No ano 70 depois de Cristo, os judeus eles se rebelaram contra os romanos. E os romanos, como eram muito mais poderosos, acabaram com a nação judaica, acabaram com Jerusalém, destruíram o templo, pegaram, aqui como vocês estão vendo, nesse painel aqui, nesse afresco, pegaram os candelabros, tudo, e levaram para Roma. Levaram para Roma. E proibiram os judeus de entrar em Jerusalém. Esse afresco aqui, vocês podem encontrar lá em Roma. E ele está em exposição. Então, continuando a nossa história, continua nas cruzadas, né? Porque eu vou dar um panorama geral. E já passamos pelo Abraão, pelo Moisés e por Jesus. E agora vamos entrando na Idade Média. A Idade Média, então, foi caracterizada no início pelas cruzadas. As cruzadas foram a maior catástrofe para os judeus, porque por onde os cruzados passavam, eles destruíam, perseguiam os judeus e destruíam os judeus. Não só extinguiam, não só eles procuraram dominar Jerusalém e tirar da mão dos muçulmanos, mas também perseguiram os judeus. Depois das cruzadas, veio a Inquisição. A Inquisição, então, junto com as cruzadas, foram patrocinadas pela Igreja Romana para converter à força os infiéis, para converter à força os infiéis. E essa época durou 500 anos, que vocês estão vendo, em Lisboa, na Praça do Rossio, que muita gente conhece, uma fogueira queimando os hereges, uma fogueira queimando os hereges. A Inquisição em Lisboa, 1506, 3.000 judeus massacrados em praça pública. Então, a Idade Média se caracterizou por uma perseguição muito grande contra os judeus também, através da Inquisição e através das cruzadas. Mesmo assim, o povo não desapareceu. O povo se manteve, usou estratégias de sobrevivência. Naquela época, foi bem na época que o Brasil estava sendo descoberto, muitos desses judeus que fugiram ou que foram obrigados a se converter, vieram para o Brasil, para a região Nordeste. Nessa época, então, da Idade Média, obrigados a se converter, os judeus de origem portuguesa e espanhola foram obrigados a sair ou foram obrigados a se converter e começaram a viver naquela região ali. Ou vieram para o Brasil, para a Espanha, para a América, ou então foram para a Turquia, para os países árabes, ou para a Holanda. A Holanda era um país mais livre. E aí que veio o nosso quarto profeta, que foi Spinoza. Spinoza, então, ele teve uma vida muito curta, acho que ele viveu só 44 anos, mas ele era uma pessoa muito inteligente, ele teve acesso a toda a cultura judaica, estudou Bíblia quando criança, quando adolescente, e era um livre pensador. E ele era um escritor também muito bom, ele, inclusive, foi convidado para ser professor da Universidade Heidelberg, mas ele não
aceitou, porque ele sabia que se ele fosse professor universitário, ele ia ter que entrar no esquemão, e ele queria continuar com a sua liberdade. E onde é que o Spinoza se tornou famoso? Em primeiro lugar, por dizer que Deus era a natureza, né? Fundando aquilo que se chamou de panteísmo. Também estudou muito a importância das emoções, a importância das virtudes, a importância de ser alegre, e serviu de base não só para as religiões, mas também para a psicologia, e muita gente se inspirou nele. E ele, por ter essa postura independente e crítica, foi excomungado do judaísmo. Naquela época, ser excomungado até hoje é uma coisa horrível, uma coisa horrível. E a carta de excomungado do Spinoza foi escrita em português, porque ele era de origem portuguesa, os pais dele eram de origem portuguesa, e ele foi excomungado numa sinagoga portuguesa. Mas ele aceitou esse desafio e continuou escrevendo, se tornou uma referência mundial. Então, todos esses profetas que eu estou trazendo para vocês, eles são exemplos, são arquétipos, são modelos inspiradores, mostrando a importância de tu manter a tua liberdade, a tua criatividade e ser coerente contigo mesmo. Vamos continuar, então. O próximo profeta, que surgiu já em 1800, depois da Revolução Francesa, porque o Spinoza é antes, né? Nós estamos continuando pelo tempo, assim, passando rapidamente por todas as etapas. É o Marx. O Marx tinha esse nome, Karl Marx, mas o Mordecai aqui também é o nome dele, só que os caras não falam. O Marx, ele era também um excelente jornalista. Ele se formou doutor, ele estudou mestrado, doutorado, ele estudou na universidades, melhores universidades da Alemanha. Ele era filho e neto de rabinos, só que ele negou toda essa herança dele, porque era uma época de transformação e os judeus queriam se assimilar. Então, o pai do Marx já teve que se assimilar para poder trabalhar como advogado. O Marx já nasceu dentro de uma família luterana. E ele criou, então, o que é chamado messianismo proletário. Isto é, ele era aluno do Hegel. E o Hegel era um grande filósofo idealista alemão que era messiânico. Só que ele acreditava, era idealista, que era um messianismo que vinha através das ideias. E Marx não. Disse, não, Marx vai ser na economia que vai mudar o mundo. Acreditou, então, que aquilo que hoje eu chamo de messianismo proletário, que a classe operária vai mudar o mundo. E influenciou o mundo no século XIX e em grande parte do século XX. Ele é a base da filosofia, base da sociologia, um dos fundadores da sociologia científica. Ele também era um cara que tinha muitos problemas, porque esses líderes, eles tinham muita dificuldade de sobrevivência. Naquela época, morria muita criança na tenra idade. O Marx teve alguns filhos mortos. Nem tinha atingido 10 anos. E ele era muito apegado aos filhos. E ele teve a sorte de casar com uma mulher rica, uma mulher que sustentava ele, junto com o Engel, que era outro amigão dele, que era dono de fábrica. Mas sempre foi um grande jornalista e político. O próximo grande profeta do povo judeu, nós já estamos no sexto profeta, que eu considero os grandes profetas do povo judeu, foi o Freud, né? O Freud, todo mundo conhece, um Sigmund Freud. Na realidade, Sigmund Shlomo, nome judaico, né? O Freud, ele nasceu em Viena, na Áustria,
E viveu a vida inteira dele em Viena. Só saiu em 38, porque já estava pegando fogo aí que ele foi morar na Inglaterra. Para vocês verem, o Freud também teve problemas financeiros, que nem os outros profetas, de sobrevivência, né? Freud também teve a sorte de casar com uma mulher maravilhosa, filha de rabino, Martha Barnes. E a história do Freud é muito interessante também, porque quando o Freud nasceu, ele era o fruto do casamento do pai dele, o Jacob Freud, com a terceira mulher. E o Freud já tinha tido, o pai do Freud, o Jacob, já tinha tido filho com as outras mulheres. Então, quando ele trouxe a mãe do Freud e casou com ela, ela tinha a mesma idade dos filhos anteriores do Jacob Freud. E eu acho que foi a partir daí que o Freud começou a desconfiar da história do Édipo e do incesto. O Freud, então, ele estudou as pessoas naquela época, procurando entender, e viu que muitos dos traumas que as pessoas tinham derivavam da história da vida de cada uma, né? Então, nesse sentido, ele foi um inovador, foi um radical. Naquela época, falar o que o Freud falou, olha, não era fácil, era escandaloso. Mas ele se manteve íntegro. Finalmente, estamos chegando no final do século XIX, século XX, o sétimo profeta que eu enunciei lá no início, lembram? O Einstein, então, ele era muito inteligente, né? Como se sabe. Essa história de que ele saía mal em matemática não é verdadeira, não. Ele saía muito bem